E uma das coisas que gera frustração é a gente acreditar que tem o certo e que tem o errado. Eu quero fazer uma viagem para as coisas mudar. Aí eu falei assim, ó, o problema é que você vai viajar e você vai junto. Porque os Não, problemas né? internos vai junto com ela. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Juan Amorim. E hoje a gente vai bater um bate-papo com o Gabi Modesto, falando sobre o grande vilão para o nosso sofrimento. E a gente vai falar sobre expectativa. E eu gostaria de fazer uma pergunta, Gabi. Qual é a sua visão que você tem em relação à expectativa vinculado ao sofrimento que isso acaba trazendo no nosso dia a dia e vinculado à espiritualidade, nossa evolução mediante essas experiências que acaba a gente passando? Ah, Juan, que pergunta difícil, hein? Então, primeiro, oi, né? Oi aí para sua galera, para quem está assistindo aqui esse vídeo, sejam bem-vindos aqui. E eu acho esse tema bastante complexo, hein? Será que a gente vai conseguir falar sobre tudo isso aqui em alguns minutos? Eu acredito que expectativa tem tudo a ver com espiritualidade. E a gente já conversou algumas vezes sobre isso, né? A espiritualidade não é algo que a gente faz algumas vezes, é o nosso dia a dia, né? As decisões que a gente toma, é a forma como a gente vai caminhando na nossa vida, fazendo escolhas, tomando rumos diferentes. E para mim, a expectativa, ela está muito ligada ao desejo, às coisas que a gente quer, né? Então eu quero algo e expectativa, eu espero que aquilo aconteça. Onde eu acho que às vezes é o problema, ou sempre é o problema, não sei. Mas é quando a gente se apega a esse desejo, a gente se apega a essas expectativas. Então eu crio um desejo na minha cabeça, eu imagino algo, e tudo que for fora daquilo, eu acho que está errado. Aí ou eu não aceito, ou eu brigo, fico batendo a cabeça, ou fico insistindo para que seja de um outro jeito. Então, não sei se necessariamente o problema é criar as expectativas, ou como não criar as expectativas. Será que é possível não criar expectativas, né? Mas talvez não se apegar à expectativa, porque difícil, a gente aprendeu, né, na altura da nossa vida, que eu hoje com 41 anos, que nem tudo vai acontecer do jeito que eu quero, do jeito que eu espero. Então, para mim, esse é um dos grandes problemas, é o apego a essas ideias, a esses desejos que a gente tem. Sim, e tem um lado, né? É como você estava se questionando. Ah, será que não tem como a gente não ter expectativa? Na minha visão, a gente não tem como evitar. Se fala sempre, né? Principalmente em relacionamento, né? Ah, eu não posso ter expectativa, vai dar certo, para não sofrer. Já condena a expectativa vinculado ao sofrimento. Eu cheguei na conclusão que o sofrimento não é pela expectativa, mas a negação que você tem do seu estado atual. Se você analisar que tem, beleza, sua situação atual não tá boa, você quer mudar. Isso é um fato, não tem como você falar, ah, tá legal, e aí eu vou desejar algo mudar, mas o meu situação tá legal. Não é isso. É você analisar, beleza, tá ruim, tá horrível, tá péssimo, mas você chegar assim, você tem um olhar mais cuidadoso em relação à situação. Beleza, mas eu tô nisso por causa de tal situação, aspecto, e eu vou mudar. O que depende de mim para que as coisas possam estar se modificando. E aí primeiro você vai o quê? Cuidar do seu mundo interno para depois você obter realmente um resultado externo. Porque você cuidando do seu interno, você já primeiramente já vai ter paz e tranquilidade, a ter de forma racional e emocional para lidar com as circunstâncias que você está vivenciando. E essa expectativa que, como eu falei no início, que até na outra live também, que não tem como você evitar de ter expectativa. Porque, naturalmente, a gente espera algo bom. E até para, como eu dei o exemplo uma vez, você vai começar um relacionamento ou um projeto. A expectativa está no desejo, como você falou, de algo dar certo, algo ser bom. Se você não tiver essa expectativa, como é que você vai se mover em direção àquilo ali? Vai seguir aquela estrada? Porque vai ser ruim, vai ser mais ou menos. Você não vai ter nem ânimo de começar. Então, naturalmente, a gente é já programado a ter expectativa que vai ser algo legal. Só que para você não sofrer ali, ter um impacto ali, o rebote ali, né, do retorno, de chegar naquele momento e não ser como você espera, é você não pressionar, não compactar a sua realidade ali, negando o que você está vivenciando. Você deixar ali de forma é, superficial ali, né? Ao ponto de você não pressionar tanto. E quando vir o resultado, e aí vem aquela questão também que a gente tem que conversar na outra live, né? De você saber lidar bem
com as frustrações ou com as questões que dão errado, né? Porque muitas vezes a pessoa coloca a dominação, falhei, né? Eu errei, né? Isso não deu certo. Não é bem assim. Se você mudar o olhar e só identificar como, isso é um aprendizado, tipo, você tem expectativa de algo dar certo em X área. E você tem um resultado. Aquele resultado pode ser positivo na sua concepção ou negativo. O positivo está naquele, não foi como você esperava, mas foi um resultado, onde você sabe que pode ir em outro caminho, você já sabe que você vai fazer aspectos diferentes, e aquela experiência que você já teve vai potencializar porque você chegue mais rápido em outro resultado. E desse resultado você vai Uhum. mensurar se está parecido com o que você quer, e se não for, você ainda vai continuar até alcançar aquilo ali. O que me fez ter esses insights em relação à expectativa foi que eu estava com a expectativa de fazer uma mudança esse ano. Eu já estava fazendo planejamento, já tinha a cidade certa, só que aconteceu certos movimentos que fez com que eu não viajasse, eu não me mudasse e meio que, vamos dizer, o céu tivesse caído, né, em cima da minha cabeça, basicamente, que você fica, sabe quando você fica perdido, não sabe para onde vai, assim, o que eu faço da minha Uhum. vida Tava agora? tudo planejado e aí não era para acontecer, não foi, É, não deu. isso. E aí, eu criei expectativa do local, da cidade, o que eu ia fazer, o local que eu ia morar, como eu ia fazer todo o trâmite, enfim. E só que aí que eu vim perceber que eu estava negando muito a minha realidade, onde eu estava, o que eu estava fazendo na minha vida em relação a toda essa sistemática, eu estava negando tanto que me criou um peso grande de quando não se realizou essa mudança. Porque aí o que veio não foi, porque eu criei expectativa e aí eu sofri por isso. Não, porque eu ainda estou com expectativa de fazer a mudança ainda, esse desejo ainda até forte. Mas a questão da minha negação da minha realidade, que eu estava muito forte, essa foi uma dor grande. Porque eu percebi que eu ia continuar no mesmo lugar, com a mesma circunstância, e isso me frustrou e me criou Uhum. ansiedade. Eu estava até percebendo, né, que essa frustração, esse incômodo, esse que dá no momento que a gente sente até revolta, mediante aquela coisa que não aconteceu da forma que a gente desejava, tem um vínculo muito grande com a ansiedade também. Né? Porque Uhum. a sensação que você tem internamente, a questão fisiológica é praticamente bem parecida. Você só muda a nomenclatura ali, né? Da circunstância, mas a reação ali de luta e fuga, né? Que você acaba tendo da circunstância é a mesma. Porque se você quer fugir, você quer dar algum jeito de, ou se não lutar para que aconteça logo, enfim. E quando eu percebi essa questão, né? Que eu estava negando muito minha realidade, eu comecei a olhar diferente, né? Tá tão ruim assim? Fazer uma pergunta diferente, já tá tão ruim assim? Será que não tem coisa para poder estar agradecendo? Será que se essa mudança que eu fosse fazer agora, será que seria tão bom assim? Aí eu comecei a analisar todo o quadro, ver que poderia sim ocorrer algumas questões que poderia ser ruim até para mim, no movimento que eu estava fazendo. Fez eu tomar um quadro também diferente de aliviar o peso negativo que eu estava dando para minha realidade atual. E nisso eu me consegui ter a sensação de ter uma tranquilidade até para lidar com essa nova expectativa que eu estou tendo para poder fazer uma nova Uhum. mudança, até para poder fazer um planejamento melhor, fazer um direcionamento. Então, como eu estava falando do exemplo da analogia, né? Eu estava colocando tanto peso, me negando tanta minha realidade que eu meio que explodi no momento que eu vi que aquilo não ia se realizar. E isso que a gente tem que tomar Uhum. cuidado no nosso dia a dia, né? E aí, linkando essa questão da espiritualidade em si, né? O que tem a ver com a espiritualidade, já que aqui é vida espiritual na prática, né? A questão, no momento que a gente perde o nosso controle emocional, nosso controle mental, de manifestação da nossa própria realidade também, né? A cocriação. É tudo um treino. A gente está aqui para treinar o controle que a gente tem sobre nossos pensamentos e nossas emoções. Porque no mundo espiritual, em dimensões mais altas, as coisas acontecem de forma muito acelerada energeticamente. E aqui, na minha perspectiva, é como se fosse um treino. Então, quanto mais situações a gente vai vivenciando, mais a gente tem a oportunidade de a gente enxergar isso como, de fato, uma oportunidade de aprendizado, para a gente respirar e falar assim, ó, como é que eu estou lidando com isso aqui, né? Vou permanecer, né, na linha, né, de pensamentos negativos, de pensamentos de que eu não sou capaz ali, que as coisas externas têm que se mover para o meu próprio benefício, ou o que eu posso fazer por conta própria,
me elevando, mudando o aspecto, colocando sempre, né? A gente mudando internamente, a gente consegue mudar nosso mundo externo. Quer dizer, se eu não mudei ainda algum aspecto externo, quer dizer que ainda tem alguma coisinha para poder limpar, alguma coisa para poder limpar fora. E quando a circunstância vem e a gente se sente mal, muitas vezes é a nossa sombra interna que vem para fora. Tem uma analogia que acha bem com essa situação. Tá você segurando uma xícara de café. Alguém vai lá, tromba, e você derrama esse café. Aí ele pergunta, ó, por que você derramou o café? Aí a pessoa responde, porque alguém trombou em mim, né? Aí ele fala, não, você derramou o café porque você tinha café dentro da xícara. Se você tivesse água, seria água. Se você tivesse café, seria café. Então, basicamente isso. Quando a circunstância da vida surge e nos abala, a gente vai colocar para fora exatamente o que a gente tem dentro. Você estava falando já, e eu já estava com esse pensamento na minha cabeça, que às vezes as pessoas, elas entendem que expectativa tem a ver com esperança, que é o que você estava falando, esperar algo melhor. Então, por que eu não posso ter esperança de algo melhor? Agora, diferente de expectativa no sentido de espectador. Eu fico aqui sentado esperando que as coisas aconteçam, mas eu continuo do mesmo jeitinho, pensando as mesmas coisas, e aí tudo vai se resolver. Né? Então, criar uma expectativa de que algo seja de um jeito, mas não me colocar como ativo nesse processo. Então, as coisas acontecem e eu fico aqui fazendo nada. Não, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Que inclui os aspectos mentais, emocionais e as ações, as escolhas que a gente toma, né? Então, se você está frustrado e aí depende dessa frustração, né? Ou fica apoiado nisso para criar outras expectativas, outros desejos, o problema só vai se intensificando, né? É bem isso. E esse pequeno detalhe, assim, a pessoa mudando a percepção de olhar isso de uma forma diferente, vai fazer uma grande mudança, né? Nos resultados do seu dia a dia, né? Mediante as coisas que você deseja realizar, a mudança que você quer e almeja, né? Porque muitas vezes a pessoa vinculando aí essa questão ainda de é natural você criar expectativa, tem muito enraizado, né, quando as pessoas falam assim, não tem expectativa, né? Não ter expectativa é igual não sofrer. Então, a pessoa não tem expectativa, a pessoa não tem desejo. E aí vincula aquela questão de você falou anteriormente, de, pô, é válido a pessoa, mesmo que esteja confortável, desejar algo melhor, esperar algo melhor. Né? Eu até estava falando com uma amiga minha, tipo assim, não se limite, não aceite o mínimo, aceite sempre mais para sua vida. E nessa questão de a pessoa às vezes falar, não vou criar expectativa, se vincular, não vou criar desejo, para não sofrer, e ao mesmo tempo se vincula a se acomodar e às vezes permanecer em uma situação que esteja até de fato ruim. E aceitar aquilo ali como é melhor estar aqui na zona de conforto, é uma área que eu já conheço, eu não vou precisar fazer um movimento, porque se eu fazer um movimento lá, vai que eu sofra mais ainda. Então é melhor estar aqui no nível que eu já tenho conhecimento de sofrimento. Então, e aí vinculando a questão, né, de nossa evolução como ser, a gente tem que buscar, né, fazer um movimento diferente até para a nossa própria evolução. Porque se, principalmente coisas que estão se repetindo e é algo que incomoda você, ali é o universo em si está lhe presenteando com momentos e situações para você aprender alguma coisa. E esse aprendizado você tem que criar um campo de visão amplo de até perguntar o que eu tenho que aprender nessa situação, qual é o movimento que eu preciso estar fazendo. E muitas vezes a pessoa não se atenta a isso, porque essa simples pergunta e o certo movimento vai fazer com que a pessoa simplesmente consiga transcender aquela realidade. Você falou algo que é muito legal, né? Porque existe a possibilidade de eu estar com a vida incrível e querer melhorar. E tá tudo bem, não é um problema. Eu não acredito, pelo menos, na questão do contentamento. Mas pelo menos você não tá passando fome, você não tem que desejar mais. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente pode continuar desejando, né? Se a natureza é abundante, ninguém vai chegar para as árvores e falar assim: não, para de crescer, tá? Você não precisa mais crescer, não. Para de dar fruto, ó, só 100 frutas já tá bom, não precisa dar mais do que isso. Não vai acontecer. A natureza, enquanto tiver espaço, possibilidade, ela vai continuar progredindo, ela vai continuar evoluindo, ela vai continuar crescendo. Então, o problema, você falou algo muito legal, além da expectativa será que eu não estou criando esses desejos ou essas novas possibilidades na minha cabeça e quero que isso aconteça porque eu estou odiando o que está acontecendo na minha vida hoje? Então, como eu não consigo, por exemplo,
Eu não consigo resolver o problema no meu casamento hoje, então eu fico criando a possibilidade de que se eu me separar e tiver um novo relacionamento, aí tudo vai ser perfeito. Aí vira um problema, porque não necessariamente vai acontecer, né? Uhum, Pode ser que a pessoa termine o casamento, vai para o outro e fique ainda pior. uhum. Pare de reclamar e ficar condicionando que o próximo momento, a próxima pessoa ou a próxima coisa que você for fazer vai sempre ser melhor. Se você não souber lidar com o que está acontecendo hoje, às vezes isso só vai piorar e só vai gerar mais frustração ainda na vida. E isso tá ligado ao quê? A gente só se frustra quando a gente tem uma expectativa, né? Sim, Porque se eu sim. espero que seja aquilo, tudo que é fora daquilo me deixa frustrado. E uma das coisas que gera frustração é a gente acreditar que tem o certo e que tem o errado. Ou seja, se eu sempre penso, o certo sempre vai ser uma possibilidade menor. Se eu acredito que existe um certo, é como se ele fosse um pontinho ali. Tudo Uhum. que está em volta é errado. E aí, ou seja, tudo que sair fora daqui que eu estou esperando, eu vou achar que deu errado. Aí eu vou sentir essa frustração. E você foi falando de ansiedade, as pessoas que mais desenvolvem ansiedade são as que têm uma tendência maior de controlar a situação para que aconteça tudo do jeito que ela espera. E quando ela não tem o controle disso, é o que gera ansiedade. Né? Então, ansiedade não é porque gera frustração, é pelo contrário, é para tentar controlar as situações ou as pessoas, o que vão fazer, o que vão falar, para que seja tudo do jeito que eu criei na minha cabeça, para que seja tudo do jeito que eu espero. E quando sai uma coisa do lugar, a pessoa parece que se descontrola, porque é como se o sistema dela falasse: eu não dou conta de lidar com as coisas diferentes do que eu imagino. Como se isso tirasse ela completamente da proteção ou da segurança. E aí ela gera frustração, algumas pessoas ficam com raiva, elas são mais explosivas, outras pessoas entram na tristeza, elas ficam mais depressivas, né? E a maior armadilha tem a ver com o que você estava falando antes. É a pessoa parar de criar expectativas. Porque ela faz isso não porque ela não deseja. É mentira a pessoa falar que não deseja nada. Ela faz isso para não ter que lidar com a frustração de novo. Porque é tão ruim lidar com a frustração que ela acha que ela não vai dar conta de lidar de novo com aquilo. Então é melhor eu não pensar em nada. Então vamos deixar tudo do jeito que tá. A vida é assim mesmo, não vamos pensar em nada melhor, porque toda vez que a gente tenta pensar em algo melhor, parece que tudo fica pior. Então vamos deixar assim. Mas no fundo ela está desejando, mas ela começa a fingir para ela mesma que ela não quer nada diferente, só para não ter que lidar com a possibilidade de dar errado. A questão que eu falei anteriormente de você negar a sua própria realidade, ou negar aspectos que Exatamente. está internamente. Porque, tipo assim, quando eu falo que eu já falei com alguns colegas meus, assim, minha vida tá assim, assado, eu quero fazer uma viagem, para as coisas mudar. Aí eu falei assim, o problema é que você vai viajar e você vai junto. Porque os Não, problemas né? internos vai junto com ela. O problema não é A o sua forma de local, lidar com as coisas a forma a vão visão de acontecer, né? vida e tudo Igual. mais. Então, tipo, como você falou assim, e é importante de você sair da zona de conforto, porque muita gente fica na expectativa de mudança, de fazer e sei lá o quê, mas muitas vezes quando a gente chegar lá, nem é isso tudo que você queria, nem é aquela questão de tipo, isso vai mudar minha vida, eu vou ser assim, assado, sei lá o quê. É quando chegar lá e de fato você está vivenciando aquilo ali, você vê que não é isso tudo, que você não quer aquela vida, você quer outro tipo de estilo de vida, ou outro ambiente, outro tipo de relacionamento. Então, por isso é tão importante você ir lá e tentar vivenciar, experienciar, mensurar realmente que é aquilo ali e falar assim, beleza, e não ter essa dor de, não foi como eu queria e eu vou achar lá na frente. Não, mas analisar assim, beleza, foi uma experiência, eu vou tentar uma rota diferente. E aí, dessa rota Uhum, diferente, você faz outra rota diferente, e nesse meio de estar se mudando, você vai estar evoluindo internamente. Por mais que você não tenha coisas uhum, palpáveis, e aí vem a questão, que é o problema que você acabou pontuando, que é a da comparação, que isso traz um peso muito grande. Quando eu estou comparando com os outros, eu sempre vou estar lá embaixo. Sempre eu vou querer algo a mais, sempre eu vou estar insatisfeito com a minha própria vida. Porque a gente acaba se comparando, né, ao palco da pessoa lá, aquele termo, né, que você está comparando seu bastidor, né, com o palco do outro, mas você não sabe o bastidor do outro, não sabe os perrengues que a pessoa uhum, passa, não sabe as coisas que a pessoa também já chegou lá, não gostou e seguiu um novo caminho, mas aí está mostrando esse novo uhum, caminho que já deu certo para a pessoa. E você compara, poxa, que seria legal também se eu estivesse lá. Mas você sabe a trajetória que a pessoa fez para chegar nesse mesmo lugar? Muitas vezes, e isso uhum, acontece muito das pessoas
por achar que o outro está feliz, achar que aquilo ali que a pessoa tem ou está se realizando é motivo de felicidade para minha vida. Mas não, muitas vezes é outra coisa que vai me fazer feliz. Né? Muitas vezes a gente está comprando um desejo que é de outras pessoas. Ah, meu desejo de ir morar nos Estados Unidos. Por que você de fato quer morar nos Estados Unidos? Qual é a motivação ali interna? Muitas vezes está no inconsciente da pessoa, mediante aos filmes, mediante algo que viu na escola, mediante as coisas que as pessoas fizeram, ou alguém que foi. Beleza, mas você pode experienciar, de ir, de fato, vivenciar isso, mas ficar limitando sua própria realidade, sua vida, mediante a isso se realizar, né? Você acaba. Uhum. É, E isso que você está falando é o condicionar, né? Então, eu é só vou ser isso. feliz se eu morar lá nos Estados Unidos. É, Como se não condicionamento. existisse nenhuma outra opção para mim, E né? aí E aí também é um vincula a problema. negação da sua própria realidade, de você Uhum. pisotear, né, esmagar ali a negação da sua própria realidade, achando que só vai ser feliz quando fazer um movimento em outra situação. E aí vem a questão de você olhar para dentro internamente, olhar as suas sombras internas e trabalhar, porque quando você mudar internamente, qualquer local, qualquer circunstância que você vai estar vivenciando, vai estar legal. O ponto, sim, pode estar ruim, como eu te falei, não é que a gente vai dizer que vai estar tudo bom, mas sim, fala assim, não tá legal, mas beleza, não tá legal. Qual é o movimento que eu vou fazer agora diferente? Né? Quais escolhas que eu vou fazer? Quais os vínculos que eu posso estar ali percorrendo? Qual é o conhecimento que eu necessito, ou a habilidade que eu preciso ter nesse momento para lidar comigo mesmo, com minhas emoções, com meus pensamentos? Quais as pessoas que eu preciso procurar para poder me auxiliar nessa trajetória? Então, aí sim você vai ter uma sessão de ter uma mudança de fato na sua vida, né? E ter um vínculo de lidar bem com a questão da expectativa e com as frustrações em si, né? Chegamos ao fim aqui do bate-papo com o Gabi, falando sobre esse grande vilão, né? Que a gente às vezes tem esse olhar de grande vilão, mas como você viu, né? Nosso bate-papo não é algo que a gente pode somente condenar, tem algo de fato positivo em ter expectativa para uma mudança de fato. A gente só precisa ter um olhar diferente e mensurar de uma forma para poder lidar melhor para alcançar aquilo que a gente realmente está desejando. E gostaria que você deixasse aqui a sua opinião, o que você acha sobre expectativa em relação a como você lida com a expectativa no seu dia a dia e como você acha que a espiritualidade tem esse vínculo, né, para a sua ascensão, a sua evolução, o seu aprendizado. E não esqueça, né, de se inscrever e deixar o like. Até o próximo bate-papo, Gabi, e até breve. Tchau.